Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Aqui quem fala é Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Universitária FM 99.9 aqui do Recife, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, nossa querida Rádio Escola. Também estamos com transmissão pela internet, por streaming, no facebook.com/programa Fora da Curva. Você já pode participar pelas nossas redes. O programa de hoje está perguntando se o governo federal está rasgando a Constituição brasileira, principalmente com a divulgação de uma medida para implementar a desvinculação geral do orçamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que irá lançar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que vai retirar da Constituição brasileira a vinculação para a educação no orçamento da União, ou seja, mudar a Constituição para fazer uso do dinheiro do jeito que o governo bem entender, com prejuízos evidentes para a educação e também para a saúde no país. A gente vai discutir o tema aqui no estúdio com Cristina Setti, que é professora de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco, da UPE, consultora do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS. Também estamos aqui no estúdio já com Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE, mestre em educação, membro da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação e da Sociedade Brasileira de Economia Política. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, Cristina. Muito obrigada por vocês estarem aqui, mesmo com a chuva e mesmo com a gripe. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cristina. Bom dia a toda a equipe do Fora da Curva. Bom dia aos ouvintes. Bom dia também, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês e um bom debate para a gente. Sim, a gente é que agradece a presença de vocês. A gente vai abrir o programa de hoje, especialmente com uma entrevista exclusiva ao programa Fora da Curva, com o deputado eleito e agora ex-deputado Jean Willis, do PSOL. Jean Willis está em exílio na Europa por conta das ameaças que vinha sofrendo, especialmente quando passou a fazer parte da Comissão Parlamentar Especial que investigava as milícias. A entrevista foi concedida neste sábado, agora nesse final de semana, em Paris, durante um seminário no International Folk Culture Center, um lugar escolhido por sua carga simbólica, porque acolheu muitos exilados políticos latino-americanos, entre eles muitos brasileiros perseguidos na ditadura civil-militar, durante o período da ditadura civil-militar brasileira. O seminário que aconteceu em Paris nesse sábado e do qual João Willis participou foi intitulado Um Ano Depois do Assassinato de Marielle Franco, denunciar a violência de Estado. Foi organizado por 3 coletivos e com apoio da Anistia Internacional na França. João Willis fala agora às professoras Ivana Festini e Maria Eduarda Rocha, colaboradoras aqui do Fora da Curva. Ele vai falar sobre exílio político, sobre a execução de Marielle Franco, sobre o governo Bolsonaro, a relação do governo Bolsonaro com as milícias, além da conjuntura política brasileira. Em seguida, a gente vai voltar com os nossos convidados para discutir esses temas também. Vamos escutar agora Jean Willis em entrevista ao programa Fora da Curva. A gente está aqui com o deputado eleito Jean Willis e eu queria saber por que você acha que o governo Bolsonaro tem relações com as milícias responsáveis pelo assassinato de Marielle, que as investigações indicam até aqui serem responsáveis pelo assassinato de Marielle. Sempre que as pessoas me perguntam isso, né, ou que a imprensa me pergunta, eu digo, vamos aos fatos. Né? Fatos. A família Bolsonaro condecorou, homenageou nas casas legislativas policiais sobre os quais pesam acusações de terem cometido chacinas e outras execuções no vácuo da legalidade, e policiais que pertencem às milícias, que controlam territórios no Rio de Janeiro. Bolsonaro deu mais de uma vez declarações a favor das milícias, defendendo a existência das milícias, sobretudo na atuação que a milícia faz de extermínio de supostos bandidos, como se a gente tivesse uma pena de morte no Brasil. O Brasil não é um país que tem pena de morte. A pena de morte acontece no Brasil no vácuo da legalidade, e ela recai sobre pobres e pretos pobres.
quase sempre penas de morte cometidas por agentes das forças de segurança que se acham no direito de decidir quem vive e morre sem direito a julgamento. Então, Bolsonaro, mais de uma vez, defendeu as milícias por conta dessa atuação. Flávio Bolsonaro foi votado foi o senador mais votado em territórios controlados pelas milícias, onde sabemos que as milícias praticam o voto de cabresto, por exemplo, e onde as milícias impedem a presença de outros candidatos. Então, Flávio Bolsonaro teve votação expressiva em territórios controlados pela milícia. Flávio Bolsonaro empregou no seu gabinete mãe e esposa de miliciano, né? O operador do esquema de corrupção, de apropriação dos salários de funcionários fantasmas do gabinete dele, o operador era um miliciano que está inclusive foragido. A polícia identificou os executores e o Ministério Público denunciou como executores do assassinato de Marielle um ex-PM e um PM reformado, que são integrantes das milícias do Rio de Janeiro, que tem fotos com Bolsonaro e que um deles era vizinho no condomínio de luxo que Bolsonaro vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou seja, esses são os fatos. As ligações da família com a milícia são evidentes e ditas pelos fatos mesmos. E isso não é uma coisa nova, não foi descoberto agora, isso é um fato que já se sabia. E a pergunta é, por que só agora? Por que só agora? Quando durante a campanha se sabia o que ele era, suas ligações e simpatias com organizações criminosas. Havia uma documentação farta do quanto ele era homofóbico, racista, uma documentação farta do quanto ele era misógino e machista. Ele disse que não estuprava Maria do Rosário porque ela não merecia isso no plenário da Câmara. Ele me insultou inúmeras vezes, de maneira violenta, nas comissões. Ele elogiou um torturador. E, entretanto, durante as eleições, ele foi tratado como um candidato viável, um candidato à altura de Fernando Haddad. O excêntrico Bolsonaro. Não mais que excêntrico, ele foi tratado como um candidato sério pela imprensa, como eu estou dizendo, à altura de Fernando Haddad, como se ele tivesse a altura de Fernando Haddad. Ele não estava. E todo mundo sabia que ele não estava. Né? Esse sujeito venceu as eleições sem apresentar um programa de governo, sem participar de nenhum debate. E nós temos de nos perguntar como a maioria dos eleitores, como a maioria dos votantes permitiu isso. Foi capaz de votar num sujeito com essas características. Ou seja, nós temos uma resposta imediata. As fake news operaram aí de maneira contundente, né? Fake news financiadas por um recurso que ainda não foi rastreado. De onde veio o dinheiro que financiou a campanha de difamação contra Haddad e contra Manuela, que impulsionou a imagem dele com mentiras sobre ele, mentiras positivas sobre ele, né? A gente tem essa resposta imediata, mas nós temos que nos perguntar algo também sobre a maioria do povo brasileiro, o quanto a maioria do povo brasileiro, até mesmo pelo débito histórico que o Estado tem com esse povo em relação à educação de qualidade, em relação a políticas de cultura que ampliam a subjetividade, o quanto a maioria do povo brasileiro tem arraigado em suas subjetividades, em suas almas, em seu caráter, o racismo, a homofobia, o machismo, né? O quanto essas pessoas não votaram nele justamente por isso, porque ele era racista, machista, homofóbico e prometia, ainda que tacitamente, ainda que de maneira fantasiosa, restaurar uma ordem em que as mulheres sabem seu lugar, em que os gays sabem o seu lugar, em que os pretos sabem seu lugar. Quer dizer, são muitas questões que a eleição desse sujeito evoca, mas concretamente o que a gente tem agora é que os assassinos de Marielle Franco, os executores, não os mandantes, têm ligação explícita com a família Bolsonaro. Mas você ia dizendo por que só agora que isso veio à tona? A questão é, por que só agora? Né? Eu tenho uma hipótese, eu acho que o fascismo saiu do controle, né? Eu acho que a própria imprensa se encontra ameaçada, eu acho que a ordem democrática foi ameaçada para além do que as elites econômicas e políticas poderiam tolerar, né? Quer dizer, a democracia vem sendo
esgarçada há muito tempo. E essas elites vêm fingindo que isso não está acontecendo, porque as vítimas desse esgarçamento da democracia eram os elos mais fracos da corrente, ou seja, os pretos e pretas pobres das periferias, a comunidade LGBT, as mulheres, sobretudo as mulheres feministas, as populações indígenas, quilombolas, né? Ou seja, enquanto são os elos fracos dessa corrente, fingia-se que a democracia não estava sendo esgarçada e dizia-se que as instituições estavam funcionando. Então, agora que a ameaça se estende à própria imprensa, né, ao funcionamento da imprensa como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, com o presidente da República se prestando a difamar uma jornalista e o pai dessa jornalista pelo simples fato deles fazerem jornalismo de verdade. Então, nesse momento, eu acho que agora as elites econômicas e os donos dos meios de comunicação de massa no Brasil se deram conta e entenderam que é preciso expor esse homem para salvar o mínimo de democracia que nos resta, né? E acho também que esse comportamento errático dele, não só ele em si mesmo e seus filhos, e seus príncipes herdeiros, que têm um comportamento errático, incontrolável, o fato do governo abrigar também pessoas evidentemente incompetentes, indefensáveis, como a ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, Damares, por exemplo, ou o ministro da Educação, o Vélez, ou o chanceler, por exemplo, de abrigar esses lunáticos, põe em risco a agenda econômica que essas elites gostariam de ver implementada no governo Bolsonaro, entende? Esse comportamento errático aumenta a impopularidade dele, quer dizer, desestabiliza um governo que precisava estar estável para implementar a agenda econômica. Então, eu acho que diante disso, por conta disso, ele vem sendo agora exposto e só agora essas questões vêm sendo colocadas. E você acha que você seria o próximo alvo das milícias? Eu não sei quem seria o próximo alvo, eu não gosto de fazer essas conjecturas, eu também gosto de trabalhar com fato. O fato é, minha vida estava ameaçada. Havia uma ameaça que vem desses grupos organizados, né, desse crime organizado, por exemplo. Foi descoberto agora aí, nessa investigação que a polícia fez, que o cara fez pesquisa não só sobre Freixo, sobre Marielle, mas sobre outras pessoas que eles estavam pesquisando. Eles são assassinos de aluguel. Eles podem ter criado uma tabela e oferecido para quem tem interesse em nos ver mortos, né? Eles são homens de negócio, então eles devem oferecer a minha execução por um valor e pesquisar outras pessoas para estabelecer uma tabela para elas, para quem tem interesse em matar. O que eu posso dizer concretamente é isso, que há ameaças que vêm dessas organizações, uma ameaça difusa que vem das pessoas que me odeiam por conta da agenda identitária, pela minha defesa que eu faço da comunidade LGBT, das mulheres, feministas, dos pretos e pretas. Então, por exemplo, um desses chans, chamam chans, que são os fóruns que acontecem na internet, fóruns na Deep Web, por exemplo. Desses fóruns saiu um dos caras que perpetrou o massacre de Suzano, por exemplo. Em 2011 já havia saído o cara que perpetrou o massacre de Realengo. Ou seja, não estamos falando de invenções, de maluquices, não. As ameaças existem, elas podem acontecer. Se a Polícia Federal tivesse, de fato, levado a sério as denúncias que eu fiz e monitorado esses fóruns, por exemplo, talvez o massacre de Suzano não tivesse acontecido. O problema é que a polícia não leva a sério essas ameaças e essa violência, porque justamente é uma violência contra minorias, né? E a vida das minorias e a dignidade das minorias não importa. Não interessa, as instituições não se sentem obrigadas a proteger essas pessoas. Então, é claro também, esse cara, além de frequentar esses chans, esses fóruns subterrâneos, masculinistas, de afirmação de supremacia branca, da supremacia da heterossexualidade, que me elegeram como inimigo, a mim e a Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará, além desses fóruns, tem uma ameaça difusa das pessoas que me odeiam por causa das fake news. Então, concretamente, o Brasil virou um lugar inseguro para mim por conta de todas essas ameaças e não poderia continuar lá. Então, não dá para dizer que vai ser o próximo, porque não é. O que dá para saber é que eu não poderia continuar vivendo lá porque
a minha atuação não seria possível, né? E a minha causa, as causas que eu defendo precisam de uma pessoa viva, não de uma pessoa morta, né? Eu não tenho nenhuma vocação para o martírio. Acho que há um componente de fanatismo em quem se martiriza né, em nome de uma causa. Eu acho que a causa precisa da pessoa viva, então por isso mesmo eu decidi vir morar no exterior. Obrigada, João, sou o Patrick da imprensa francesa, um semanal que chama Politis. Eu quero te fazer 2 perguntas adicionais. A primeira é como que você destaca ou concebe o seu papel hoje em dia relativamente a essa questão dos direitos humanos no Brasil. Qual é o papel que isso pode jogar? E a segunda pergunta será qual é a situação dos movimentos sociais lá no Brasil relativamente a essas situações. Já tem um início de reorganização em torno dessa nova situação política no Brasil? Os movimentos sociais no Brasil, bom, eu saí do Brasil, né, por conta das ameaças, então eu tenho acompanhado o Brasil como você tem acompanhado, de fora, através das notícias, através das redes sociais, dos amigos que lá estão. Então, o que eu posso dizer é que os movimentos sociais estão tentando atuar num ambiente completamente desfavorável a eles, um ambiente que vem... um ambiente em que as instituições têm operado de forma a criminalizar os movimentos sociais, a tratá-los como inimigos internos do país, né? como inimigos do governo e, portanto, inimigos a serem eliminados, presos, reprimidos. Então, os movimentos, sobretudo os grandes movimentos, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, que são os 2 grandes movimentos de massa, digamos assim, tem pensado quais são os seus métodos de atuar num governo como esse, um governo que criminaliza, que quer converter, por exemplo, o MST e o MTST em organizações terroristas. Quer dizer, essas pessoas não são terroristas, as pessoas estão demandando uma pelo direito à terra, o direito a plantar, a fazer agricultura familiar, o direito a alimentar e garantir a segurança alimentar de milhares de famílias, e o outro está defendendo o direito à moradia. Quer dizer, não há dignidade sem moradia se você está na rua. Não são grupos terroristas. E o presidente da República insiste na retórica de campanha de que esses movimentos são movimentos terroristas, de que são defensores de bandidos. Quer dizer, aquilo que eu acabei de dizer agora não deixa de ser uma declaração cínica na medida em que a gente sabe que quem era vizinho de bandido e elogiou bandido e deu medalhas e honras a bandidos foram eles, né? Foi sua família, foi a família dele. Então é isso, eu acho que os movimentos sociais estão nesse momento e aí já respondendo, eu acho que o jogo que eu posso jogar desde aqui, a minha trincheira é justamente fazer a denúncia dessas violações de direitos, dessa violência política contra os movimentos sociais, desse cerceamento do direito de organização política, de se manifestar politicamente numa democracia. Alguém que é contrário ao governo, às políticas de um determinado governo, não tem que ser considerado inimigo a ser eliminado. Um governo democrático tem que aprender a conviver com a oposição, tem que aprender a conviver com a crítica, com a transparência sobre suas ações. Então, desde aqui, fazendo a denúncia de como esse governo vem se comportando de maneira antidemocrática, chamando a atenção para as violações, eu acho que eu cumpro um papel fundamental e importante também na luta pelos direitos humanos no Brasil e em defesa dos defensores de direitos humanos, né? Claro que é uma atuação de uma outra natureza, diferente da atuação parlamentar, e que uma atuação que tem que respeitar, inclusive, os limites dessa atuação. Eu sou um deputado honesto, eu era um deputado honesto, eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho recursos. Então eu tenho que trabalhar, que essa atuação tem que estar combinada com o meu trabalho intelectual, com um trabalho concreto de organização de uma vida aqui fora que eu tenho que tocar. Então é uma atuação de uma outra natureza e uma atuação numa instância que também eu acho importante, que é a instância das relações internacionais. Bom, a gente acabou de escutar uma entrevista com o deputado eleito Jean Willis, do PSOL. Essa entrevista foi concedida ao Fora da Curva, neste sábado, em Paris. O ex-deputado Jean Willis tem viajado por vários países europeus, atendendo a convites de coletivos, de entidades de defesa dos direitos humanos, e tem plano de fazer um doutorado na Alemanha. E o tema vai ser sobre os discursos de ódio e fake news, dos quais ele foi vítima, né? No próximo dia 20 agora, Jean Willis vai fazer também em Paris uma conferência sobre os impactos dos discursos de ódio, das fake news. O caso do Brasil, essa conferência vai ser realizada na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.
E a entrevista que a gente escutou agora com o João Willis, que foi feita pelas professoras Ivana Festini e Maria Eduarda Rocha, da UFPE, nossas colaboradoras aqui do Fora da Curva, tem relação direta, né, com o tema de hoje. A gente está perguntando se o governo federal está rasgando a Constituição, rasgando a Carta Magna brasileira. Como a gente anunciou na abertura do programa, a gente vai discutir o tema com Cristina Setti, que é professora de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco, também consultora do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Também estamos aqui no estúdio com Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE, mestre em educação. E Paulo Rubens é membro da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação e da Sociedade Brasileira de Economia Política. Gente, bom dia de novo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cristina. Bom dia. Bom dia. Paulo, essa semana você publicou, né, um texto nas redes sociais denunciando que o ministro da Economia pretende mexer na Constituição para que o governo possa gastar como bem entende o orçamento, né? Você, inclusive, classificou como crime bárbaro contra o direito à educação, contra o direito à saúde. Eu queria que você explicasse para a gente, né, para os ouvintes, os riscos que a gente está correndo com essa medida, com essa PEC. Pois não, Adriana. Eu acho importante para os nossos ouvintes explicar primeiro o que é vinculação, o que é subvinculação e o que é desvinculação. É o que se pretende fazer, né? Exato. A vinculação é quando você pega uma parte da arrecadação e amarra para aplicar obrigatoriamente numa determinada área da administração pública. Nós estamos aqui falando de educação e saúde. A subvinculação é quando você pega essa parte que foi amarrada e destina especificamente para uma outra área dentro da área maior. Eu vou dar um exemplo. Quando você fala de aplicar 18% da receita do governo federal em impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino, você pode subvincular uma parte desses 18% para pagar salário de professor e para estruturar a carreira do professor. Na mesma área, né? Na mesma área. Nos estados e municípios, isso aconteceu primeiro em 1996, depois em 2006. Foram criados 2 fundos que pegam uma parte do que é vinculado para a educação e subvinculam. Quanto é que nós temos na Constituição Federal de 88 vinculados para a educação? A União tem que aplicar 18% de sua arrecadação de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino e os estados e municípios têm que aplicar 25%. Então eu vinculei 1/4 de uma série de arrecadações dos estados e municípios para manutenção e desenvolvimento do ensino. Depois eu subvinculei. Eu peguei no Fundo para a Educação Básica de 2006, 80% destes 25%, estabeleço que uma parte vai para salário e carreira de professor e a outra parte vai para manutenção e desenvolvimento do ensino. Mais matrículas, mais salas de aula, mais computadores, laboratórios, escolas em boas condições, toda criança na escola. Então, essa estrutura que nós temos no Brasil hoje, ela basicamente surgiu em 1988 e ela foi sendo subvinculada em 1996 e no ano de 2006. Agora, o que é mais grave é que a primeira vez que se estabeleceu o ensino gratuito no Brasil foi em 1824, ou seja, no século XIX. E 110 anos depois, em 1934, foi feita a primeira vinculação de recursos para a educação. 10% para os municípios e os estados e também um percentual para a União. Então, se você tem toda uma história de mais de 100 anos de vinculação de recursos para a educação pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, e aí chega em 88, você aprimora, você aumenta o bolo e tira uma parte do bolo para não sobrar nada fora da escola, quando você ouve uma proposta de emenda constitucional que vem agora propor o fim da vinculação, e aí se eu acabo a vinculação, eu acabo as subvinculações, eu levei um susto, porque não pode ser alguém honesto, inteligente, preparado, propor uma coisa dessas depois de tantos avanços que a gente construiu com tantos atrasos. Para você ter uma ideia, além da gente vincular o que os estados e municípios têm que aplicar em educação, em 2006, a gente garantiu que o governo federal completa essa subvinculação. Complementa. Complementa. Ou seja, se os estados e municípios, vamos pensar um estado de uma receita mais baixa, o estado do Piauí, o estado do Acre, o estado de Roraima, não consegue garantir aquela matrícula com qualidade de acordo com as suas próprias receitas,
Quem complementa? O governo federal. Isso está na Constituição Isso brasileira. está na Constituição, na Emenda Constitucional 53. Aí, de repente, me aparece uma proposta, me parece que ela vem sendo embalada com papel de presente, PEC do foro, PEC do Pacto Federativo, PEC do Orçamento Livre, para que os governadores possam governar com liberdade de administrar o orçamento, para que os prefeitos possam administrar com liberdade de administrar o orçamento. Isso tudo é falso. Isso é uma fraude. Os ouvintes têm que prestar atenção nisso, porque é dessa forma que essa PEC vai ser noticiada no Jornal Nacional à noite. E a população tem que ficar alerta. Eu concluo essa parte dizendo o seguinte: quem nos escuta agora e mora em Brasília Teimosa, em Nova Descoberta, na Guabiraba, no Sítio dos Pintos, lá encostado na Universidade Rural, ou em qualquer município do Brasil, precisa saber que há 13 anos o Brasil criou uma subvinculação e, através dessa subvinculação, o governo federal ajuda os municípios a oferecer matrícula nas creches. Então, mães pobres, famílias pobres que precisam de uma creche pública, da educação infantil pública, do ensino fundamental numa escola pública, podem perder tudo, se for aprovada essa PEC, desvinculando, devolvendo para o orçamento o dinheiro que está amarrado para a educação, tanto na educação básica, educação infantil, quanto no ensino fundamental e no ensino médio. O ensino superior, que é responsabilidade do governo federal, já está abarcado, já está protegido, em tese, pelo menos pelos 18% da arrecadação federal de impostos. Então, qualquer proposta de desvinculação, nesse momento, é um crime. Além do mais, nós estamos discutindo transformar o Fundo para a Educação Básica num fundo permanente, porque ele foi aprovado em 2006 e ele vale até 2020. Ora, se de repente a gente quer tornar permanente o fundo, que é uma subvinculação, e vem o governo federal propõe, acaba com tudo, com desvinculação, com vinculação, consequentemente vai acabar. Nós vamos voltar para antes de 1824, porque se a educação pública vai para o buraco, as pessoas vão procurar educação para seus filhos aonde? Na iniciativa privada. Então, é um retrocesso que vai nos colocar em 1824, ou 110 anos depois, em 1934, foi a primeira Constituição que vinculou parte do orçamento para a educação no Brasil. É um retrocesso de pelo menos 2 séculos, né? Exatamente. Eu quero saudar nossos ouvintes, a participação bastante, bem grande aqui, nossa participação hoje. E vou saudar quem começou nos dando bom dia, depois eu falo dos demais. Rosane Vasconcelos, Vlad Queiroz, Adriano Bezerra, Marcos Aurélio, Ed Júnior, muito bom dia a vocês. E as perguntas a gente vai fazendo aos nossos convidados ao longo, né, do programa. Cristina, a gente estava ouvindo agora, né, a explicação de Paulo sobre esse projeto de desvincular, né, as receitas da União já garantidas constitucionalmente, esse retrocesso de décadas e também de 2 séculos. Né? Eu queria que a gente começasse a explicar aos ouvintes, né, a explanar os impactos no sistema de saúde. Né? A gente falou sobre a educação, mas os impactos no sistema de saúde, no SUS, com essa PEC e com outras medidas, né, que o governo tem tomado, inclusive o governo anterior, de Temer, com a aprovação da PEC da morte, né, congelando por 20 anos os gastos públicos com saúde, educação e segurança. Aí eu repito a pergunta que eu fiz a Paulo. Quais são os riscos que a gente está correndo, Cristina, com essa São muitos, PEC? Adriana, nossos ouvintes, nossas ouvintes também. A história no setor saúde, ela é mais recente do que na educação. Então, se a gente pensar no sistema de saúde, a gente só tem uma oferta para todos os brasileiros a partir de 1988, com a Constituição Federal. Até então, é uma longa história, mas assim, muito sucintamente, Brasil Colônia e Brasil Império, não havia atuação do Estado na área da saúde. Com o Brasil República, a gente tem uma iniciativa de progressiva inclusão. Primeiro havia Caixa de Aposentadoria e Pensão só para quem trabalhava por empresa. Depois vieram Institutos de Aposentadoria e Pensão por categoria profissional. Foram unificados no INPS para quem tinha carteira de trabalho e era trabalhador federal e suas famílias. Quem não estava aí era indigente, estava fora, ou tinha corporações próprias ou pagava direto. Aí houve um longo movimento de construção via Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que hoje é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, SEB, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, um longo movimento de dizer, olha, a gente quer trabalhar numa outra proposta, que é a da Seguridade Social, onde você tem direito a ser atendido e tem acesso ao sistema de saúde por ser cidadão. Então, nessa trajetória que é tão longa, e eu relatei aqui em instantes, a gente tem uma construção do financiamento que nunca teve assegurado o percentual da União para a saúde. Só, tá certo,
A gente tem uma história que começa assim. Em 1990 foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde e na época ela tinha um artigo que falava que 10% da receita da União, dos estados e municípios iria para a saúde. Esse artigo foi vetado pelo presidente Collor e na lei que seguiu em dezembro, que foi a 8142, a gente não conseguiu repor. Ele também vetou participação popular e transferência de dinheiro para estados e municípios, mas esse a gente repôs. Conseguiu. E de 90 para cá, a gente tem um longo movimento de tentar colocar de novo os 10% da receita da União para o setor saúde. A gente teve a emenda 29, que fixou 12% do orçamento para estados colocarem na saúde, no mínimo, e 15% dos municípios para a saúde, mas não fixou o da União. À época, era Fernando Henrique presidente, ficou o valor e a variação nominal do PIB, Produto Interno Bruto. O que aconteceu? Era variável, né? No Não governo era fixo. Lula teve outra iniciativa nesse sentido, do deputado Roberto Gouveia, não sei se Paulo Rubem lembra. Lembro, sim, foi à deputado. época, mas a gente novamente perdeu, e na Lei 141, que depois desse longo processo regulamentou a emenda 29, continuou a mesma regra da emenda 29. Depois veio a emenda 86, que foi drástica, a gente tinha feito no país o movimento Saúde mais 10. Isso já foi quando? Isso já vem do governo Dilma para o governo 2015. Temer. 2015 foi a emenda 86. E aí ela fixou o valor em cima da receita corrente líquida para a saúde, o que já foi ruim para a gente. E aí a gente segue tendo a emenda 95, a PEC da morte, como você falou, Adriana, e que congelou os recursos, tá certo, por 20 anos a partir de dezembro de 2016. Então já é uma trajetória complicada, porque a gente tem uma trajetória de subfinanciamento e de restrição progressiva do que a gente faz um movimento contrário de ampliação. E aí uma proposta de desvinculação agora, ela é, como diz o professor Paulo Rubem, é de absoluto retrocesso, tá? Imagine um país com 5.570 municípios, 26 secretarias estaduais, uma secretaria distrital de saúde, que tem um custo imenso e que, de repente, vem uma proposta de desvincular não só na União, mas de desvincular completamente. A gente tem governos e governos. Existem governos que aplicam muito mais do que o mínimo, os municípios aplicam em média 22%, 23% do seu orçamento na saúde, porque estão no nível local. E a pressão da população é em cima deles. Então, imagine a desvinculação, imagine as pressões que os governos sofrem para outras e a definição política, ela muda. Porque a gente tem numa Constituição, até a Constituição de 88, de que saúde e educação, como assistência, como previdência, são políticas sociais, como e prioritárias, tantas outras. Artigo 6º da Constituição. Essa significa uma devolução ao mercado. Saúde é mercadoria, não é mais direito. E é isso que o ouvinte tem que pensar e se posicionar. Gente, essas discussões você só acompanha e participa aqui na nossa rádio pública. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. O
Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Fora da Curva está de volta, estamos ao vivo aqui no estúdio. O programa de hoje está perguntando se o governo federal está rasgando a Constituição brasileira. Quem nos acompanha aqui no estúdio é Cristina Sete, professora de saúde coletiva da Universidade de Pernambuco, consultora do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, e Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE, mestre em Educação, membro da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento e Educação. A gente está com muitos comentários, algumas perguntas aqui de ouvintes, vou ler algumas para a gente ir respondendo, tá, gente? Ok. Muitos bons dias, muitas saudações. Vamos lá. José Macedo perguntando só quem vai falar, e é esse cara, eu acho que ele se refere a Jean Willis, esse cara, ex-deputado, falou durante os primeiros 15 minutos do programa e a gente ficou muito feliz com a entrevista. Ele disse que vai mudar de rádio, infelizmente. Que pena, José Macedo, mas a gente continua, a gente não muda, não. Evete Bigoto fala que o governo rasgou a Constituição desde o início do golpe de 2016. Alexandre Dias fala aos convidados parabéns pelo programa. O governo está rasgando a Constituição e apodrecendo os poderes. Ele lembra que o projeto de desvinculação do orçamento já está no Congresso. Está, Paulo, já? Não vi oficialmente, eu tenho acompanhado pelos grandes jornais que acompanham a tramitação das matérias. Não sei se na sexta-feira deu entrada no Senado. Posso averiguar isso durante o dia de hoje. Beleza, a gente vai... Se a gente conseguir a informação aqui, a gente volta para o ouvinte. O ouvinte Ed Júnior disse que neste final de semana a deputada Joyce Hasselmann pediu o fim do STF. A gente estava comentando até isso agora no intervalo. E a volta da ditadura militar, ou seja, o fim da democracia. Ela renunciou também, não? Ainda não, né? Se ela quer ditadura, ela tem que renunciar ao mandato, né? Não existe Congresso, né? Vamos lá. Pelo menos não pelo voto, né? Pedro Jordão, parabéns pelo programa e pelo tema. Paulo Rubem é um camarada que tem propriedade demais sobre vários temas. Felicidades a vocês. Ouvinte Ed Júnior, eles querem um Brasil sem democracia e sem Constituição. E aí tem uma pergunta interessante aqui, gente, do ouvinte Geraldo Lopes. Ele está falando de Palmares. Salve, Palmares. Ele pergunta aos nossos entrevistados, existe algum benefício com essa desvinculação, Cristina e Paulo? Olha, benefício nenhum para a população que depende do SUS, para as famílias que querem os filhos na escola pública, das creches até o ensino médio, não há benefício algum. E aí a gente volta para aquela explicação inicial. Quando você conquista a vinculação dos recursos ou para a educação e para a saúde, você está dizendo quem vai ser beneficiado por essa amarração, seja no município ou no estado, seja para a educação ou para a saúde. O que é que pode acontecer se você desvincular? Por exemplo, os recursos que os estados e municípios têm que aplicar em educação não vão mais. Agora, eles vão evaporar? Eles vão desaparecer? Não. Eles ficam na conta única do Tesouro. E aí, o que acontece quando o dinheiro fica na conta única do Tesouro? Esse ano, 2019, o Brasil completa 20 anos de um sistema de administração das suas contas, onde depois que acontece a arrecadação, quem é que bate na porta do Tesouro Nacional para receber os pagamentos que o governo faz? A conta da dívida pública. Os juros que o governo paga quando ele joga para o mercado títulos públicos, tira moeda em circulação para combater a inflação e deixa os papéis nas mãos das pessoas que têm mais capital, mais riqueza. É isso que eles querem fazer. Eles querem desvincular esse bolo de dinheiro que vai para educação e saúde. E a gente quer mais, né? A gente é igual acha pouco. A gente acha pouco e quer mais para melhorar a qualidade, melhorar a universalização, pagar melhor os profissionais da educação e da saúde. Então, o que está sendo garantido a duras penas, no caso da educação há bem mais tempo que a saúde, volta para o caixa.
Só que na hora que o caixa abrir a porta, quem está lá em primeiro lugar há 20 anos é a conta financeira, através daquela figurinha contábil que o ouvinte já deve ter acompanhado, chamada superávit primário. Você separa toda a despesa que não é financeira e, em primeiro lugar, você coloca a despesa financeira com os juros e com as parcelas da dívida. Por quê? Porque o ministro da Economia, ele vem do mercado. É um homem do ramo financeiro. É aquela coisa, quem paga teu salário é quem manda em você, ou pelo menos é onde você trabalha. Então, não há nenhum benefício social com essa PEC da desvinculação. Ela aprofunda o risco de desigualdade, precarização, desemprego no setor da educação e da saúde, sobretudo nós que na educação temos um plano nacional de educação no meio do caminho, são 10 anos até 2024, nós estamos em 2019. Então o nosso ouvinte que está aqui navegando com a gente na internet, ele pode colocar Plano Nacional de Educação 2014 e ele vai ver que nós temos metas, Adriana. Nós temos metas para colocar a criança nas creches, garantir matrícula na educação infantil. Os municípios são os grandes responsáveis pela garantia da educação básica, porque o município hoje, pela Constituição, tem o dever de pegar a criança, oferecer a creche, 4, 5 anos na educação infantil, até os 14 anos no ensino fundamental. Os municípios, portanto, têm 14 anos de 17 anos de educação básica sob sua responsabilidade. Se hoje, tendo que aplicar 25% no mínimo, nós ainda temos precarização, ainda temos deficiência, já imaginou se amanhã você chegar e disser, como disse a doutora Cristina, 5.560 municípios, virem-se. O governo lava as mãos, é a pedagogia de Pôncio Pilatos. Cada um vai ter que colocar aquilo que o prefeito quiser. Como vai ficar a manutenção desses 14 anos de educação pública, das creches até o ensino fundamental? Então essa PEC é criminosa, essa proposta não pode ser acolhida pelo Congresso e eu espero que a forma de nós denunciarmos isso e resistirmos a isso seja sindicatos de professores, conselhos de pais, conselhos escolares, irmos às ruas nacionalmente, não só para dizer somos contra, mas para dizer queremos mais. Nós queremos um Fundeb permanente. Nós queremos cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Porque qualquer país que avançou fez por esse caminho que nós defendemos. Quer complementar, Cristina? Eu acho que quando ele pergunta, o Geraldo, tem benefício, a gente ainda podia completar para quem? Porque para a população brasileira não tem. A gente pensando em SUS, eu acho que é importante que o ouvinte também lembre dessa informação. Nós temos cerca de 208 milhões de brasileiros, a estimativa para 2018 do IBGE. 47 milhões são usuários de planos de saúde. Se a gente fizer essa conta, 161 milhões de brasileiros são usuários do Sistema Único de Saúde na atenção, porque eu digo que todo mundo é usuário do SUS. Se bebeu água, todo mundo já me ouviu falar isso, que é aluno meu, bebeu água é usuário do SUS, porque quem controla a qualidade da água que a gente bebe é a Vigilância Sanitária e Ambiental. Tem documento de identidade, é usuário do SUS, porque a certidão de nascimento é um documento que só existe com a declaração de nascido vivo, que é o SUS que controla. E para enterrar a gente, precisa da declaração de óbito para ter a certidão de óbito. Então, em vigilância, é 100% usuário. Então, imagine, se a gente tem uma população que hegemonicamente é usuária do nosso sistema de saúde, como todos nós somos, e esse sistema, com a desvinculação, ele vai ser mais subfinanciado do que já é, piora a correlação de forças, sobrecarrega municípios que estão em contato direto com a população e a gente vai ter uma piora de uma atenção à saúde que já tem problemas, ainda que em muitos momentos ela seja boa, apesar da gente não estar discutindo isso hoje. Então, quem é que se beneficiaria? Beneficiaria quem determina a posição do ministro da Fazenda, que é operadoras de saúde, que são as que operam planos privados de saúde. Esse setor seria beneficiado, mas nunca a população brasileira usuária e nós, trabalhadores do SUS. Tem um comentário aqui da ouvinte Maria Amália Almeida. É um absurdo que o governo está fazendo para acabar com a educação e com a saúde no Brasil. Eu penso que as pessoas, em geral, não estão entendendo o que está acontecendo. É por isso que a gente chamou hoje Paulo Rubem e Cristina, né, para explicar efetivamente quais são os riscos, né, Maria Amália, dessa proposta. Retrocesso para todo lado e nós assistindo calados. A gente não vai ficar calado não, né, minha gente? Não, olha, tem uma coisa que é importante saber. Tem outras emissoras que calam, né? É verdade, o Fora da Curva não cala. A gente está em ano de realização
da nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde. A gente começou o SUS com a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86, que acumulou poder político e influenciou na Constituição. Então, até o final de abril, estão sendo realizadas conferências em todos os municípios brasileiros, conferências municipais de saúde. Os movimentos sociais estão participando, mas a gente precisa intensificar essa participação. Dessas conferências municipais serão eleitos os delegados à Conferência Estadual de Saúde. Todos os estados vão realizar conferências estaduais entre maio e julho, e depois vem a Conferência Nacional. Então, essa é uma construção de movimento, de discussão do sistema de saúde, que tem que reafirmar a necessidade da vinculação e do financiamento adequado da saúde e da educação no Brasil. Não estamos calados, né? Vive bulindo. Gente, nossa equipe de produção, nosso aluno aqui, Guilherme, levantou aquela informação que o ouvinte perguntou, né? Sobre se a PEC já tinha chegado no Congresso. Realmente, a PEC não está no Congresso. Segundo o colunista Valdo Cruz, do G1, a PEC voltou para o plano B do governo, para reelaboração. Essa matéria foi publicada no dia 15 de março agora, e a ideia, de acordo com a reportagem, é dar prioridade à Previdência. E aí eu já queria voltar ao tema com vocês da reforma da Previdência. Paulo, como é que você tem avaliado, você que tem larga experiência no campo da política, foi deputado, conhece bem o Congresso, como é que você tem avaliado a negociação para aprovação da PEC? Como é que vai ser? Vai ser fácil, vai ser difícil passar essa reforma? Olha, a gente agora vai entrar na questão da Previdência, mas para ser objetivo, a gente volta para a questão da saúde e da seguridade. Porque se o ouvinte tiver um tempinho mais tarde, abre a Constituição Federal, vai lá nos artigos 194, 195, 196, até o 198. Aí, produção, vamos colocar isso no ar também. Exatamente, que é o capítulo da Seguridade Social. A Seguridade Social é aquela mãe que em 1988 deu à luz a 3 filhos, a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, ao SUS. Então, eu venho debatendo essa questão há muitos anos. Qualquer governo que coloque a discussão da Previdência de maneira divorciada, separada, apartada, fraturada da Seguridade Social, está agindo tecnicamente errado e está agindo de má fé. Porque a Previdência faz parte da Seguridade Social. Outro crime muito fácil de você cometer quando você trata a Previdência é você separar os números da Previdência, porque todo o argumento é porque a Previdência tem um déficit, entra menos dinheiro do que sai com pensões e aposentadorias. Então, outro crime é você fazer de conta que a Previdência não tem relação com as decisões econômicas. Ora, diretamente associado. Se você tem uma maior taxa de investimento do governo e das empresas, você gera mais emprego. Você aumenta a massa salarial. Você aumenta o consumo, você aumenta a arrecadação. Se aumentou a arrecadação, você vai pôr mais dinheiro para a educação e para a saúde, segundo o que nós temos hoje. Então, o grande problema dessa proposta, de mais essa proposta de reforma da Previdência, é que ela começa errada, tecnicamente. Eu poderia até dizer, mais uma vez, se age de má fé com a opinião pública, porque os números da Previdência não são números isolados. O que nós defendemos, melhor dizendo, é sim uma reforma da Seguridade Social, porque desde 1994 a Seguridade ela vem sendo enfraquecida por 3 caminhos, são 3 fontes de hemorragia na arrecadação da Seguridade. Primeiro, a sonegação fiscal. A sonegação fiscal é gigantesca contra a arrecadação da Seguridade Social. Segundo, a desvinculação, ou seja, o governo retira parte da arrecadação da Seguridade Social e joga para a conta única do Tesouro. As chamadas DRUs, né, Paulo? A chamada desvinculação da Receita da União. Eu, há 8 anos, em 2011, entrei com emenda constitucional dizendo para o governo Dilma o seguinte: quer tirar recurso do orçamento para outros fins, encontra de outro lugar. Não mexa na arrecadação da Seguridade Social. Óbvio que eu perdi na votação a aprovação da minha proposta 75 de emenda constitucional em 2011. Que há anos, né, que as DRUs vêm sendo aplicadas. A DRU existe desde 1994, só que ela nasceu com outro nome de batismo. Chamava-se Fundo Social de Emergência. De lá para cá isso foi alterado e agora foi prorrogada em 2016 para valer por 8 anos. E em vez de desviar 20% da Seguridade, desvia 30% da Seguridade. Caramba. Então, qual é a primeira forma de você tirar o sangue das veias da Seguridade? Sonegação fiscal. A segunda, a desvinculação. E a terceira, a chamada desoneração. Vamos explicar para o ouvinte. O que é a desoneração? É quando as empresas têm que recolher impostos e o governo diz, não precisa recolher. Esse dinheiro vai ficar com vocês
para investimento, para comprar matéria-prima, para retomar o crescimento. Ora, qualquer empresa que for a um banco tirar um empréstimo vai pagar juro. As empresas pagam algum juro com essa grana que o governo deixa de recolher e fica com elas? Nada. Não. Então são 3 fontes de esvaziamento. Né? 3 fontes de esvaziamento. Eu ontem à noite, juntando as informações para vir aqui para a nossa conversa, eu acessei a lei do orçamento desse ano. A lei do orçamento de 2019. Sabe quanto o Brasil vai fazer de desoneração esse ano? 4,12% da riqueza. Isso dá mais de 380 bilhões que são da arrecadação da Seguridade Social e do conjunto dos programas e que não vão ser destinados para a Seguridade Social, vão ficar com as empresas. Agora, elas vão pagar pelo menos 1% de juros, 2% de juros, não vão pagar nada. São grandes empresas, né, Paulo? Sobretudo, um sistema do trabalho, dos serviços, da educação privada, da saúde privada. Ora, a doutora Cristina lembrou aqui, quem mais ganha com a desoneração em saúde são os planos de saúde. E quando você permite que o cidadão, ao pagar uma consulta privada ou ao pagar um plano de saúde, ele possa descontar do imposto de renda, você está dando um benefício, em geral, para as classes médias e classe média alta, que é quem paga os mais caros planos de saúde para as suas famílias. Então, é uma desoneração regressiva. Você dá um benefício para quem tem mais, quando você deveria cobrar o imposto e financiar quem precisa mais, que são os mais pobres. Então, nós temos uma proposta de reforma da Previdência que repete os mesmos erros desde quando Fernando Henrique aprovou a reforma em 1998, Lula aprovou em 2003, Dilma fez algumas mudanças nos seus governos, Temer tentou aprovar a PEC 287, não conseguiu, mas essa vem com o mesmo desvio torto. Não mexe na economia, não olha para a Seguridade Social e continua dando desoneração, desvinculando a arrecadação e continua fazendo vista grossa com a sonegação fiscal. Ou seja, querem botar as pessoas para trabalhar mais tempo, diminuir os benefícios, impor uma série de restrições para fechar o caixa da Previdência e liberar o dinheiro para a conta única do Tesouro, porque aí se junta a PEC da desvinculação, que a gente falava antes, com a PEC da Previdência. O dinheiro que o Tesouro não completar hoje na conta da Previdência vai para a conta única e lá vai para pagar juros da dívida pública. E além disso, Paulo, eu acho que é bom lembrar também quem é beneficiado com isso. É o trabalhador brasileiro, é a trabalhadora brasileira? Não. Quem é que é beneficiado com isso? Os bancos que vão oferecer uma previdência privada. Já que você não consegue a pública, é a mesma lógica da desvinculação das receitas. Eu queria lembrar por favor, um artigo do Código Penal. Posso? Por favor, deve. O artigo 321 do Código Penal, ele diz o seguinte, que é crime patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então não é só falha técnica, diz o não nome, é só má diz fé, o nome crime, do crime, né? advocacia administrativa. Advocacia administrativa, é artigo 321, patrocinar o interesse privado usando do fato de estar como funcionário no serviço público. E no final das contas é essa tônica, né? É um artigo que eu acho que a gente pode lembrar. Está escrito no Código Penal, eu artigo lembrei 321. Semana passada numa não publicação é opinião, no viu, Instagram. gente? Isso aí é lei, né? Isso é lei. Isso aí é a letra da lei. Paulo, e aí, mas tem chance de ser aprovada essa reforma? Como é que você tem visto a movimentação? Não, a reforma da Previdência, ela está mais ou menos no meio de campo. O governo está torcendo para ter maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Se ela é considerada constitucional, é como se o governo ganhasse o primeiro tempo da partida. Mas aí depois ela vai para uma comissão especial, que vai discutir os seus intestinos, o seu mérito. Aí a disputa volta a estaca zero e vai ser muito importante a mobilização da sociedade. A gente vem defendendo que é importante discutir a Previdência Social, sobretudo porque nós temos um índice muito alto de desemprego, nós temos sonegação, desvinculação, desoneração. Mas aí não dá para discutir a Previdência de forma solteira. Sem dúvida. Nós temos que pôr na pauta a discussão da Seguridade Social, como bem lembrou a doutora Cristina, talvez a mais importante conquista social de 1988. Eu digo mais até do que os percentuais de vinculação para a educação. Porque o Brasil, copiando e amadurecendo o que se fez na Alemanha no fim do século XIX e o que se fez na Inglaterra no século XX, o Brasil criou esse grande sistema de proteção. E só um detalhezinho para dizer que essa tentativa de prejuízo, ela não é nova com essa proposta da PEC da desvinculação.
Quando o Constituinte aprovou, em 88, o Sistema de Seguridade Social, e ele entendeu que tinha que propor saúde universal, ele colocou lá na Seguridade Social, para começo de conversa, 30% tem que ir para a saúde. Isso em 1988. A primeira reforma constitucional de Fernando Henrique tirou isso da Constituição. Então você aprova uma proposta universal e depois você tira a gasolina, você tira o combustível que vai financiar essa proposta universal. Então, gente, esse pessoal está armando prejuízo para a população desde 1988. E agora querem finalmente tirar toda e qualquer vinculação, levando o dinheiro de volta para a conta única do Tesouro. Colocar uma pá de cal, né? Gente, é importante lembrar que nessa sexta-feira, né, dia 22, a gente estava falando de mobilizações, vão ser realizados em todo o país, né, vários atos contra a reforma da Previdência. As centrais sindicais também não descartam a possibilidade de greve geral, a depender de como se vai dar a tramitação da proposta no Congresso nos próximos meses. E aqui no Recife, a manifestação vai acontecer no Derby a partir das 5 da tarde. Anotem aí, dia 22, sexta-feira. Vou voltar aqui para os nossos ouvintes. Muitas perguntas, muitas observações, inclusive em tons carinhosos. Celi está pedindo para Paulo Rubem cuidar dessa gripe, viu, Paulo? Cuide aí. Muito obrigado. Parabéns a todos. Excelente. Parabéns, galera. Adorando o programa de hoje. E Geraldo Lopes está agradecendo a vocês pela resposta. Nosso ouvinte de Palmares, quando ele perguntava sobre as possíveis vantagens, né? Quem iria se beneficiar. Ele complementa dizendo que o incrível é que temos metas de crescimento em todas as áreas, né? E um plano que venha com desvinculação é um crime, como Cristina bem observou. Já no setor previdenciário estão sendo perdoados os seus débitos de grandes empresas. Não é isso, gente? Como a gente estava comentando anteriormente. Temos muito pouco tempo, temos 2 minutos. A gente tinha se organizado para perguntar a vocês também sobre essa carta dos governadores do Nordeste, né, que foi assinada agora nesse final da semana, mas se não conseguir responder agora, a gente responde no vídeo, e também sobre as implicações da onda de privatização que começou agora com força total. Acho que a gente pode responder isso antes de finalizar o programa. Em 1 minutinho, vamos tentar fazer um resumo. Paulo e Cristina. Misericórdia, 1 minuto. Para explicar o inexplicável. Bom, eu acho que assim, o tempo não é suficiente para a gente conseguir desenvolver o raciocínio. Mas eu acho interessante que os governadores do Nordeste se organizem do ponto de vista de pensar a região. É uma região que tem peculiaridade, a gente não tem uma divisão regional de graça no país. E a necessidade, tá certo, de se contrapor esse momento. Porque assim, eu acho que a gente está numa região que efetivamente faz frente a uma série de questões. Então, acho que assim, a união dos governadores da região Nordeste ela é importante do ponto de vista político e econômico para esse momento da vida do país. Perfeito. Agora, do ponto de vista da resposta seguinte, Paulo, eu não sei se a gente consegue dividir o tempo, porque senão eu tomo ele todo. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que não há conquista sem luta. Você que é trabalhador jovem, você que vai entrar no mercado de trabalho, você que está prestes a se aposentar, lembre-se do seguinte: carteira de trabalho não foi presente, foi luta. 13º não foi presente, foi luta. Licença maternidade não foi presente, foi luta. O direito à saúde, o direito à educação, nada disso a gente ganhou de presente na janela no dia de Natal de Papai Noel. Nada vem de graça. Então milhões de brasileiros fizeram greves, foram às ruas, alguns foram perseguidos, demitidos, mas o cômputo final, o resultado final é que você tem uma sociedade mais protegida, mais amparada diante da ganância do mercado, dos grandes donos da riqueza. Portanto, no dia 22, vamos fazer um esforço. Cada um faz a sua parte, todos fazemos a nossa parte juntos, não só porque a gente é contra essa reforma, porque a gente quer mais investimentos, pleno emprego, distribuição da riqueza e justiça social. Justiça social, gente, sem SUS e sem educação pública, não tem, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. E a gente quer um país para todos, não quer um país para alguns. Exatamente, é isso. E a gente responde as questões sobre privatização depois nos vídeos que a gente vai responder aqui aos ouvintes. Gente, o programa, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu agradeço bastante a Paulo Rubem, a Cristina Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também. Correria. Aí a gente tá nas redes sociais também, né? Também. Tem lá o Instagram, Paulo_Rubem_Santiago e Paulo Rubem, facebook.com/Paulo Rubem Santiago. Vai lá, deixa a tua pergunta e a gente debate. Maravilha. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado por mim, Adriana Santana, com pesquisa
de Guilherme Falcão e no estúdio Nath Sonati, Guilherme Falcão e Lucas, sem o sobrenome, deixaram aqui Lucas. Como é seu nome, Lucas? Sobrenome. Lucas Lopes, primeiro dia aqui no estágio. Bem-vindo ao Fora da Curva, Lucas. Nas redes sociais, nossas alunas e alunos queridos de comunicação da UFPE, na técnica Marco da Lata. A gente reprisa este programa às 9 da noite, para quem não conseguiu acompanhar, aqui pela 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire. E coragem que a Terra está rodando e não é plana, é redonda mesmo. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.